perguntas. E esse negócio dos comediantes tem muito a ver com liberdade de expressão, né? Porque... Pois tá sendo repensado tudo isso, porque obviamente você não pode ferir ninguém, tá certo, você não pode desrespeitar, isso tá muito certo. É difícil, né? É difícil você não poder desrespeitar as pessoas através da sua fala, né? Porque às vezes você pode falar uma coisa que, se você colocar 7 bilhões de pessoas numa sala para ouvir o que você falar, com tudo que você falar vai desrespeitar alguém. Então, você impedir que as pessoas desrespeitem as outras através da fala, é impossível, é impossível. É colocar um filtro muito nada a ver, assim, pra liberdade de expressão, entendeu? Tipo, eu não posso mais ofender alguém. Mas se você falar que não acredita em Deus num culto religioso, você vai ofender muitas pessoas. Mas aí você não pode mais falar que você não acredita em Deus, se for o caso, entendeu? Não, mas a gente tem algumas coisas que elas ofendem demais e é notório, então a gente não pode ter que evitar mesmo. Você não vai falar porque ofende demais, então pronto. E isso que está sendo ensinado, eu acho, hoje em dia. Mas você concorda com isso? Concordo. Você acha que tem coisas, assim, que você não pode... Opiniões, não tô falando de você, porra, ameaçar alguém, mas opiniões que são você extremas. tem. Aqui, assim, a gente está falando do humorista e opiniões extremas, né? Humorista é humorista, opiniões extremas é opinião extrema. O humorista ofender alguém na plateia, ok, vamos ver até onde ele ofendeu. Opiniões extremas como alguém fazer apologia à pedofilia, por exemplo, você não pode. Fazer uma apologia a bater em mulher. Você não pode fazer apologia a alguns temas que a gente está lutando para o comportamento eliminar isso aí do mundo. Bom, eu tenho com certeza apologia a esses tipos de temas, eu acho repreensível. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que numa sociedade democrática, até as coisas mais repreensíveis têm o direito de serem ditas. Se o cara tem uma opinião de bosta, eu prefiro que ele tenha a liberdade de falar do que ele reprima, né? Na minha opinião, eu prefiro saber quem que é esse cara, o que ele pensa e como eu posso entrar em contato com ele para talvez converter a mente dele para um caminho mais produtivo da sociedade. E o outro negócio ruim desse negócio de apologia é que é uma linha tênue, né? Tipo, o que eu falei ali naquele episódio fatídico, muita gente me acusou de apologia à parada, ao nazismo. Mas não foi. De verdade, não foi. Eu não tava falando que o nazismo é legal, entendeu? Sim. Eu tava falando que eu acho que até mesmo o nazista devia ter direito de expressar suas ideias de bosta. Foi isso que eu falei. Isso não é necessariamente apologia. Na verdade, não é apologia. Apologia seria se eu estivesse falando que o nazismo é uma coisa que eu acho da hora ou foda. Coisa que eu não disse. Então, só o fato de ter uma lei que proíbe alguém de falar alguma coisa já faz com que a nossa liberdade, em geral, do grupo, fique bem limitada. Porque você dá você dá na mão do juiz interpretar as falas das pessoas como algo que pode ser dito ou não, e da mão do Estado calar quem eles quiserem, né? E eu acho isso perigoso, não gosto. Tá. Nos Estados Unidos a lei é diferente. Sim. E tanto que aquilo que você pronunciou no episódio, nos Estados Unidos não teria mal como pela liberdade de expressão, que lá eles podem. Lá é lei, o que eu falei lá é lei, né? Aqui não. Então, para começar, sendo o Brasil, a gente já está aqui beirando um assunto delicado, porque a gente está nos limites aqui, não só da ética, mas no limite da lei, né? Sim, sim. Então, no Brasil é mais complicado. Mas a minha visão daquilo é que, para a maioria das pessoas, ficou muito evidente que ali foi um grande erro de comunicação e não uma opinião que você tem pró-nazismo. Sim. Né? Eu acho que... E aí o efeito que isso gerou é curioso, devia ser estudado. Porque aí virou uma onda, essa coisa da onda de cancelamento. Eu vejo aquilo que aconteceu, eu divido aquele episódio. Todo mundo viveu isso no Brasil. O seu nome, o nome Monark, girou o mundo por conta daquilo, né? E aí eu acho que, assim, pelo menos 5 assuntos foram divididos. Eu vi as pessoas conversando. Primeiro, o nazismo em si, apologia ou não. Depois a gente está falando de a responsabilidade social de um comunicador do porte do Monark. Tem uma responsabilidade social. Depois estamos falando o seguinte,
alteradores de consciência numa conversa que é vista por todos. É um outro assunto, né? Aí vem o cancelamento, que é um outro assunto, que foi como o mundo reagiu, o Brasil reagiu àquilo, né? Empresas reagiram àquilo, né? Então, isso já é um outro assunto. E vários desses vão desmembrar aí em quintos, sextos, tá? Sobre o nazismo, né? Sobre o assunto nazismo, no fim das contas, não acho que aquilo gerou, por exemplo, crianças que começaram a achar bonito o nazismo. Pelo contrário, foi uma onda de reeducação sobre o assunto. No próprio Flow, no mesmo dia, foi esqueci o nome do o André Lestat. O André, que fez instruiu todo mundo. Nas rodas todas, falou-se da seriedade, da gravidade daquilo. Ou seja, no fim, o que aconteceu contigo, você pagou um preço, deve estar pagando ainda, porque é um fardo você ser cancelado emocionalmente, profissionalmente, etc., né? Está pagando um preço que, no fim, o episódio, ele trouxe mais instrução e benefício para o tema, no seguinte sentido de dizer, olha, isso não pode ser falado. O que não pode ser falado exatamente? O nazismo, você não pode, por exemplo, levantar uma ideia, como você levantou, a respeito de um possível partido. Isso não pode. Pela lei pode, né? Porque mudanças na lei é legítimo, né? Tipo, não que eu deseje um partido nazista, eu quero que se foda. Mas eu discutir sobre a lei, sobre o que deveria ser permitido ou não, deveria ser legítimo de se levantar, na minha opinião, pelo menos. Eu entendi. Aí vem a questão da responsabilidade. A responsabilidade de um comunicador. De um comunicador. Um cara do seu porte, você tem essa opinião. Essa opinião, da maneira que ela impacta nas pessoas, eu entendo o que você está falando, pela tua lógica. Né? Você está na sua casa e elocubrando a sua própria lógica. A responsabilidade social é como isso vai desmembrando e como isso chega e como isso impacta no público, em escala, em milhões de pessoas, certo? E aí é a preocupação das pessoas. Essa preocupação eu endosso. Eu acho que a gente, como comunicador, tem que entender que existe uma responsabilidade muito grande. Então, a pessoa anônima tem mais liberdades de falar o que pensa do que um comunicador. Claro! Por quê? Porque muitas pessoas vão ver. E porque pode ser muito... Exato. Mas não é o trabalho do comunicador, justamente por ele ter esse poder, dele poder falar o que pensa e fazer com que a sociedade tenha essa liberdade também? Olha, eu acho que o seu trabalho, por isso que eu te admiro, é ter essa liberdade. Você tem uma lógica aí que você fala assim, cara, eu quero ser tão livre para dizer quanto os caras que falam coisas muito piores do que eu nos comentários dos vídeos. Sim. Porque as pessoas, às vezes, com um nome que a gente nem sabe quem é, que é um código, que é um número, que você não sabe nem quem é, um nickname lá. Você não sabe quem é de fato a pessoa, não está mostrando a cara, dizendo coisas muito piores do que as que você diz. E talvez você se sinta um pouco injustiçado, vamos dizer, de não ter essa mesma liberdade, porque hoje você é uma figura pública, muito mais, a sua palavra influencia as pessoas, e talvez seja até um senso assim, de injustiça. Mas sim, você é um cara que impacta muito mais do que o Zé Ninguém, cara, que tá falando merda. Não, tudo bem, com certeza eu tenho mais impacto perante a minha voz. Mas isso não significa que eu tenho menos liberdade que os caras, entendeu? Eu acho que o influenciador ele devia ter o mesmo nível de liberdade que qualquer cidadão. Por que só porque a gente ficou famoso a gente não pode mais falar o que pensa? Eu não entendo muito esse raciocínio, entendeu? Eu acho que é meio... Eu acho totalmente injusto e eu acho que cria, dentro dos comunicadores, uma ferramenta para que as pessoas tenham menos... Tipo, calem as pessoas, entendeu? Às vezes tem assuntos sensíveis que precisam ser debatidos. E se o comunicador, só porque ele é um comunicador relevante, influente, ele não pode debater esse assunto, você causa na sociedade uma barreira. Uma barreira no que se é discutido. E isso não é positivo, entendeu? Agora, você quer falar que o cara não pode ameaçar alguém de morte, não sei o quê? Eu acho que certo. Ninguém tem que ameaçar ninguém de morte. Se for isso, eu acho certo. Agora, dar uma opinião, entendeu? Por mais... Eu sei que eu falei de um jeito bosta, né? Eu falei de um jeito bem bosta e bem burro.
Mas defender a primeira emenda dos Estados Unidos, ou pelo menos uma visão da lei igual à primeira emenda dos Estados Unidos, eu não acredito que seja uma coisa que deveria ser proibido para os comunicadores. Eu não acredito. Mas é isso, olha só. Então aí a gente entra no terceiro tópico que eu acho que orbita essas conversas. Que eu vejo. Eu observei muitas pessoas falando de você e do evento desde que ele aconteceu, né? Pessoas que não estavam tão próximas de você quanto eu, né? Que te conheço. Eu vejo em você um cara de... eu acho que as suas motivações, elas são muito legítimas e muito puras. Às vezes até demais. Às vezes até demais, mesmo. Já te chamei de anjo, de anjo Gabriel, de verdade. Não estava zoando com a tua cara. Vejo essa pureza, e nessa pureza, às vezes, você se estrepa. Entendeu? O terceiro tópico seria os alteradores de consciência. Você acabou de dizer que falou de um jeito bosta. Então, esse jeito bosta que é o ponto. Se você não fala de um jeito bosta, por exemplo, aquela numa conversa legítima, tínhamos 4 pessoas na conversa, dispondo ali cada um suas ideias, e ideias, às vezes, até contrárias, que você insistiu, e que talvez da maneira que foi indo, a coisa virou o que ficou. Aquela mesma conversa poderia ter acontecido sem maiores danos colaterais como aconteceu. Sim, se não fosse os autores palavras de uma maneira escolhendo melhor, as palavras de maneira certa, Sim. tem a responsabilidade social. Essa má escolha veio pelos alteradores de consciência, etc. Que a gente, e aquilo foi uma lição para mim. Eu também sou um apresentador de muito menos exposição que você, também sou um artista e tal. E falei assim, meu Deus, a gente não pode falar qualquer coisa. Olha só como que é. Por quê? Porque você, além dos seus ideais, você também está definindo o quê? Sua casa, a família, o pão na mesa para a família. Então, se é para manter o pão na mesa, eu tenho que parar de falar tais coisas, tá bom, vou parar de falar. Mas sabe qual que é o problema dessa lógica? O problema é que se entrar um Estado autoritário, essa lógica ela vai sempre chegar. Tipo, se de repente passar uma lei que você não pode mais falar sobre a cor verde. Virou proibido você falar sobre a cor verde. Nessa lógica, você vai falar, não vou falar mais sobre a cor verde. Porque é lei, né? Os caras passaram a lei, se eu falar sobre a cor verde, o meu pão vai ser posto em risco. Mas, ao mesmo tempo, quando isso acontece, você está deixando que a sua liberdade seja tomada de você. O Estado tomou a sua liberdade de você se expressar de você. Sim. Sim, você tem razão. Eu acho que a gente tem que batalhar, sim, pela liberdade, e eu entendo que essa é a tua bandeira, né? E eu já usei a palavra o verde para simbolizar, por exemplo, a natureza. E a importância de cuidar disso. E eu fui cancelado por aqueles que imediatamente falaram, me colocaram na caixinha de esquerdista extremo. Só porque eu falei o verde. O verde querendo significar a natureza e tal, né? E é uma bandeira minha, o verde. Né? E isso é sensível. Então, o que acontece? Não é só o governo, não é só a instituição, não é a grande conspiração que eu nem consegui, nem acho que exista. Eu acho que são as próprias pessoas, que elas estão muito fechadas, cada uma em suas bolhas, com dificuldade de serem empáticas às opiniões do outro. Então, a gente tem que tomar esse cuidado como se você tivesse que atravessar um rio com jacarés. Você tem que atravessar um rio com jacarés, tem jacarés, tem que ter um cuidado, acabou, senão você vai morrer. É autoproteção. Eu entendo. Você pode chegar e falar assim, porque como esses jacarés, na verdade, é uma metáfora para conceitos e ideias que não são, né? Então, e você tem essa liberdade, e eu acho honrado, porque pode ser que em outro tempo, daqui a algum tempo, ou um tempo atrás, ou daqui a alguns anos, tudo isso que você está falando seja óbvio para todos, porque a gente entrou numa espécie de consenso utópico hoje em dia, né? Não é tão utópico, acontece nos Estados Unidos, né? Não é tão utópico. Por exemplo, os Estados Unidos também é super polarizado. Eu tô falando dessa coisa Mas lá você pode falar sobre verde, né? Mas as pessoas também se cancelam e são sensíveis a um monte de coisa. Esse cara... Você acaba de assistir um corte do Monark Talks. Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monark para não perder nada. Segue a gente lá.